Eu tinha tudo para ser feliz. Meus pais me apresentaram a fé. Eu cresci no meio cristão, mas nada disso foi suficiente para me preencher. Eu era uma criança muito complexada. Eu me comparava com as meninas da época da minha escola, né? Me achava muito magra comparada a elas, olhava a vida delas e o que elas tinham brilhava nos meus olhos. Eu sempre fui muito inclinada para as redes sociais. Então, com o passar dos anos, recebi um celular. Então, já chegou também a época das redes sociais. E eu tinha que implorar para minha mãe para ela deixar eu ter alguma rede social, fazer parte do mundo, porque ela me ensinou os princípios da fé. Eu encontrei o mundo, né, das redes sociais. Então, eu criei Instagram, Facebook, tudo era mil maravilhas. Até que eu fui mexendo nas coisas, fui descobrindo que era um mundo que brilhava demais. Esse mundo me chamou a atenção porque elas tinham o que eu queria. Eu queria ser vista. Eu queria chamar a atenção de alguma forma. Então, eu descobri que elas pintavam o cabelo, pintei cabelo de azul. Descobri que ela gravava um TikTok, gravava um vídeo pro TikTok. Então eu pensei, eu preciso ser famosa. Eu preciso que as pessoas me notem. Porque eu cresci sendo protegida pelos meus pais. Então nunca eu era vista, nunca eu fazia parte de algo. E chegou uma parte da minha vida onde a minha casa também já não era um exemplo. Né? Tinha muita briga, muita discussão, muita separação. Eu não era unida com a minha família, então as minhas irmãs também descontava nelas a minha frustração de não ser reconhecida no mundo. Eu descontava na minha família porque ele também eu não era notada. Então chegou um momento onde as redes sociais eram a minha fuga, né? Então se eu pintasse meu cabelo de azul, alguém ia me notar. Se eu gravasse um vídeo e ele viralizasse, alguém ia ver que eu existia. E a depressão ela começou a chegar aos pouquinhos, né? Então eu gravava um vídeo feliz, quando apagava as luzes, eu não estava feliz. E aí eu comecei a pintar o cabelo. E aí a primeira pessoa comentou assim, linda! Porque eu tava na moda, né? Naquela época, pandemia, tinha aquela referência, pintei, estava igual aquele padrão que eu seguia. Então as pessoas iam notar. E aí uma pessoa desconhecida falava assim, ai linda, ai adorei teu cabelo. E tipo, aquilo ali não me preenchia. Mas eu sentia que, meu Deus, alguém tá notando que eu tô fazendo alguma coisa aqui. Eu tô sendo notada. E quando eu gravava, quando eu postava um vídeo, era uma forma de chamar a atenção dos meus pais, da minha família. E os meus seguidores, minhas curtidas. Então quando eu postava alguma coisa, eu falava assim, pessoal, postei, dá uma curtida lá. E muitas vezes não prestava atenção no que eu falava, ou legal, era um joinha que eu recebia ali deles, mas eu me sentia mais valorizada pelas minhas curtidas e os seguidores, era o que fazia a minha vida valer a pena. E como eu cresci na igreja dessa forma, né, sendo rodeada de atenção e de ensinamentos cristãos, chegou na minha adolescência e de repente tudo isso já não existia. A separação aconteceu dos meus pais, né, foi muitas idas e vindas deles e a gente se mudou de estado muitas vezes. Então chegou um momento onde eu acordava e o celular era meu amigo e ele estava em cima da Bíblia. Porque não colocando a culpa nos meus pais, porque eu também tinha culpa nisso, né, de não ter agido da forma correta nesse momento. Mas eu coloquei a culpa neles. Eu falei assim, não, vocês são culpados porque hoje eu não sou feliz. Até que chegou um momento em que eu cansei de viver a base do que acontecia ao meu redor. Se meus pais estavam juntos, se eles estavam brigando ou não, porque eu me sentia sozinha com eles juntos ou não. Porque como eu estava tão focada nas redes sociais, se eu perdia um seguidor, eu queria entender quem que era, eu precisava ir atrás de quem que era. Se eu não tinha uma curtida, eu precisava estar ali focada para entender por que as pessoas não estavam gostando de mim. E chegou um momento em que eu não estava mais aguentando estar viva, né? Então eu pensei, deixa eu resolver, deixa eu entender por que eu existo, né? Aquela famosa crise existencial. E aí, como eu estava focada nas redes sociais, eu queria ser vista, né? Então eu estava na escola e eu criei uma vida na escola, né? Então tudo que eu postava, as pessoas seguiam, curtiam e acabou a escola. E aí a pandemia chegou, né? O pânico tomou conta de mim, porque ela chegou em março de 2020, né? Já não tinha mais escola, já não tinha mais amigos, só tinha meu celular.
E a minha família estava lá vivendo os problemas deles e eu tinha muitos problemas dentro de mim que eu não contava tudo para eles. Eles sempre falavam: nossa, Camila, que bom que você se abre com a gente. Que bom que você fala como você se sente. Mas eu sabia que eu não falava tudo. Eu ficava na cama olhando para a parede, pensando assim: quando que a minha vida vai mudar? Eu tinha muitas crises existenciais. Eu ficava pensando muitas vezes por que eu estava viva ainda. Porque em muitos momentos, quando eu era criança, eu podia ter morrido, Deus me salvou. Eu aprendia sobre a salvação. Então eu sabia que eu não estava tão bem assim com Deus. Logo eu pensava: será que eu estou salva? E muitas vezes eu ouvi nas reuniões: se você tem dúvida da sua salvação, quer dizer que você não está salvo. Então, por muitas dessas crises existenciais, chegou a pandemia, o pânico tomou conta de mim, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer por causa desse Covid? E como eu estava, né, um pé aqui, um pé ali, mas estava na igreja ainda, assistia online. Como teve muitas vezes esse propósito do jejum de Daniel, eu participava, porque eu estava na igreja, né? Eu era a filhinha boazinha dos meus pais, então participava, não assistia TV, só. De resto, buscar, ler a Bíblia, não fazia. Eu só não assistia TV. Ficava ali, deitado no meu quarto, inventando alguma coisa para fazer, porque falar com Deus eu não falava. E foram assim muitos anos. Como eu não estava mais encontrando uma razão de viver, veio esse novo jejum de Daniel depois da pandemia, né? Eu já estava um pouco melhor, as coisas já estavam andando um pouco mais na minha vida, os meus pais já estavam juntos de novo, a gente já estava frequentando a igreja de novo, né? Que eu tinha me afastado por um período, e eu olhei esse jejum de novo para uma forma de recomeçar. Então, como eu ia recomeçar, eu ia fazer direitinho dessa vez. Em 2020, resolvi voltar, né, para a igreja, voltar a frequentar as reuniões. Eu já estava caminhando para que eu pudesse também despertar para ter uma vida nova, né? Em 2021 eu me batizei nas águas e quando eu decidi fazer o jejum de Daniel, eu voltei para a igreja. E nesse período que eu estava decidindo fazer a coisa certa, foi me apresentado o Projeto Mídia. Eu já conheci os projetos da Força Jovem antes, eu decidi dar uma chance para esse projeto. E eu conheci como ele realmente qual que é o propósito do Mídia, né? Através do Força Jovem, eu entendi a importância que o Espírito Santo tinha na minha vida, para minha salvação. Porque como eu sempre ouvia nas reuniões, porque como eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo e para ser feliz, como eu entendi que para ele eu tinha valor, então eu precisava chamar a atenção dele. Então eu comecei a ter atitudes radicais, né? Então eu tirei o que tirava o meu foco. Então o TikTok já não era mais meu Deus, né? Eu já não vivia para ele, eu já não acordava para ele. Eu acordava e vivia para Deus. Tomava café, eu pensava: qual livro que eu vou ler hoje da Bíblia? E como eu tinha muita informação, né, mexer nas redes sociais deixa a gente muito cheio. Então eu não conseguia prestar atenção quando abria a palavra. Então foi um processo. Durante esses 21 dias, eu tive que forçar minha mente para poder prestar atenção. E durante esse período, eu me dediquei. Eu dei o meu melhor para Deus. Antes de terminar o jejum, porque eu já estava decidida. Foi numa sexta-feira, santa, inclusive de Páscoa, e não era o intuito da reunião buscar o Espírito Santo. Mas como eu estava focada, eu já saí de casa, crendo de que aquele dia eu ia deixar de ser a Camila das redes sociais e eu ia ser uma nova Camila, uma Camila que existia no mundo real. Uma Camila que sabia que era amada por alguém, que era Deus. Eu era amada pelos meus pais. Eu era rodeada de pessoas. O Força Jovem tem muitas amizades, tem muitas pessoas boas. Mas eu ainda assim não me sentia feliz ali. Porque eu precisava encontrar verdadeiro amor. E eu entendi, lendo a palavra, eu entendi, escutando as meditações. Eu usei as redes sociais para algo bom na minha vida. E eu saí de casa naquela sexta-feira focada. Eu estava decidida a receber o Espírito Santo naquele dia. E quando eu cheguei no altar, eu falei: Deus, eu entrego tudo. Eu entrego a Camila falsa. Eu entrego a Camila que não é verdadeira para os outros. Porque só o Senhor sabe quem eu sou. E naquele momento, Deus viu que eu estava sendo sincera. Porque eu fingi a minha vida inteira. Eu fingi ser uma Camila perfeita a minha vida inteira. E naquele dia eu fui verdadeira. E Deus me ouviu. Ali eu não precisei ser curtida, ser vista, nada. Deus estava me vendo ali. E veio uma paz que eu não sentia
desde que eu me entendo por gente. Eu vi os outros falando como que era bom ter Deus, eu vi os outros falando como era bom ter tido o Espírito Santo, mas eu não entendia. Eu ouvia todos os dias sobre a salvação e eu não tinha ela dentro de mim. E naquele dia eu tive. Naquele dia eu entendi o que era conhecer a Deus, o que era ter o Espírito Santo. Desde aquele dia eu fui transformada totalmente. Aquela Camila que dependia da aprovação dos outros já não existia mais. O amor que eu não entendia que Deus tinha por nós, eu passei a dar para outras pessoas. Eu passei a entender as pessoas. Eu passei a amar elas também. O jejum de Daniel foi muito importante para minha vida com Deus, porque eu era uma cristã que não entendia o que era salvação. E através do jejum, através do Força Jovem, através das influências boas que eu coloquei no meu caminho, eu consegui entender e encontrar Deus. Hoje, eu sou uma Camila totalmente diferente. Hoje eu aprendi a usar as redes sociais para alcançar pessoas para conhecerem o mesmo Deus que me salvou. Através do projeto Mídia, que eu fui aprendendo mais sobre o que é ser da FJU, sobre trazer para outras pessoas o que é servir a Deus, o que é conhecer a Deus através desse projeto. Hoje eu uso as redes sociais para fazer algo bom e isso me preenche, isso me faz mais feliz ainda. E você que se identificou com o meu testemunho, você que também se encontra como eu estava, presa nas redes sociais, sem entender o motivo do porquê você existe, assim como a minha vida mudou através do jejum de Daniel, a sua também pode.